Meus irmãos, muita paz. Hoje é quinta-feira, dia de, à tarde, assistir um filme. Não é dia de trabalhar, nem quinta de tarde, nem sexta, nem sábado, nem domingo. Dia de trabalho é de segunda a quinta, meio-dia. Aqueles que trabalham na quinta de tarde e na sexta, é porque tem um karma pesado, né? Os que ainda trabalham no sábado têm um karma pesadíssimo, né? E os que trabalham no domingo, coitados, né? E eu assisti a um filme muito interessante hoje, mas muito interessante. Eu não conhecia o filme. Conhecia o romance que deu origem ao filme. Não que eu tenha lido o romance, conhecia o título e o autor, mas não tinha lido. E hoje eu assisti ao filme. O livro foi escrito, publicado em 1837, de autoria de um inglês de nome Charles Dickens. E ele escreveu esse famoso romance em 3 volumes. Foi editado na Europa e em 1870 Machado de Assis começou a traduzir o romance, mas faltando algumas páginas, pouco menos da metade, ele abandonou a tradução. Um outro tradutor, já no século XX, é que concluiu a tradução desse famoso livro. E eu assisti ao filme hoje. Interessante a história. E a história do filme me remeteu a uma experiência que eu vivi e vou contar para vocês. Primeiro o filme, depois a história que eu vivi. O filme conta, ou o livro conta a história de um menino especial. Um menino especial. Órfão, o menino. O nome do livro é, quem conhece? Ninguém conhece. Precisamos ler. Charles Dickens, 1837. O nome do livro chama-se Oliver Twist. E o filme se chama Oliver Twist. A história de um menino órfão. Esse menino foge do orfanato por maus tratos, só porque ele pediu um pouco mais de comida, quis repetir a comida e aí ele foi expulso. Chegou a ser preso, um menino de 10 anos. E aí tem toda uma trajetória desse menino que ele é disputado por malfeitores, por um juiz. As pessoas disputam esse menino. E ele segue uma saga de sofrimento e de alegrias. E no final, o filme tem um final feliz para esta criança, para aqueles que desejam sempre um final feliz. Mas o mais interessante do filme, ou do livro, é o magnetismo daquela criança, daquele menino. Todo mundo que entrava em contato com ele sentia algo diferente. Aquele menino era dotado de uma luminosidade, de uma energia diferente. Então, atraía todo mundo a ele. E eu vivi uma experiência semelhante à contada por Charles Dickens. E antes da experiência, será que vocês já se depararam com isto? Uma pessoa que você se sente atraído por aquela pessoa, mas não é uma atração sexual, não é uma atração para um romance, não é uma atração porque você sabe quem é a pessoa. É alguém que você não conhece, nunca viu, e de repente você quer estar em contato com aquela pessoa. Essa é uma experiência
diferente. O que tem uma pessoa para atrair outra sem qualquer justificativa? Não é pela estética, não é pelo que diz, porque a pessoa não precisa falar, não é pelo que está fazendo, é a simples presença daquela pessoa. Tanto faz criança, adolescente, adulto, idoso, homem, mulher, é uma pessoa especial que tem a habilidade, a faculdade, o poder de atrair outras pessoas. E isto está presente na obra de Charles Dickens. Se vocês não assistiram, assistam ou leiam o livro Oliver Twist, que é a história desse garoto, muito interessante. A experiência que eu vivi foi no Chile. No Chile. 1978. Portanto, fazem quantos anos? 38 anos atrás. Alguns aqui não tinham nascido. Eu viajando para o Chile com um amigo meu, aquela viagem que você bota a mochila nas costas e sai sem rumo, pois isso aconteceu comigo e um amigo. Em 78 eu tinha 22 anos, ia fazer 23, tinha 22 anos e resolvemos sair. Com a mochila e fomos parar no Chile. Fomos parar no Chile. Não tínhamos muito dinheiro, o dinheiro acabou. Lá no meio da viagem o dinheiro acabou, mas demos um jeito. Pois bem, estou eu num trem que saía de Santiago do Chile, na direção de uma cidade ao sul do Chile, chamada Puerto Montt. Sentei-me na janela do trem e meu amigo André do meu lado. Parecendo Batman e Robin. Eu, Batman, e ele, Robin. Porque eu era mais velho que ele. Só por isso. Viajamos. O dinheiro já tinha acabado. Só deu para comprar a passagem para esta cidade. Não tínhamos onde ficar, não tínhamos dinheiro para comer. Seria uma viagem de mais ou menos 10 horas viajando. Sentado antes do trem partir, um garoto de mais ou menos 10 anos se aproxima da janela do trem. E eu olhei aquele garoto e senti o que as pessoas no romance sentiam. Eu me senti atraído por aquele garoto. Alguma coisa diferente nele me chamou a atenção. O que é que eu fiz? Levantei a janela do trem, era um trem antigo, que se levantava a janela, levantei a janela do trem, peguei na minha mochila um retrato de, acho que 7x12, colorido, de Jesus, e dei ao garoto. Dei a ele. No exato momento em que o trem ia partir. Acenei para ele, ele acenou para mim, ele estava sozinho na plataforma, acenei para ele acenou para mim, com o retrato de Cristo na mão, e o trem foi embora. Isso era por volta de 7h30, 8 horas da manhã, de um dia de sexta-feira. Minto, um dia de terça-feira. Viagem de trem, chega meio-dia, a fome, que já tinha começado no dia anterior, tinha sido aliviada na noite anterior com um pequeno sanduíche. E de manhã, não tínhamos dinheiro para o café da manhã, não comemos. Chegou meio-dia, a fome veio, e as pessoas dentro do trem, o trem estava cheio, começavam a abrir as suas mochilas e tirar as suas marmitas. E, naturalmente, a gente desviava o olhar para não salivar feito cão de Pavlov. Evitava, mas o cheiro que exalava no vagão
inevitável que a gente olhasse para ver que comida era aquela. E olhávamos, tanto eu como André, para as pessoas como quem mendigasse, mas não pedia nada. Ficamos ali olhando, olhava para um, olhava para outro, olhava com um olhar franciscano de pedinte. Ninguém se habilitava a oferecer um pedaço de pão. Não adiantaram orações, né, para a piedade alheia ali favorecer-nos, até que, vindo de outro vagão, um homem veio em nossa direção. Tinha um lugar vago na nossa frente. Era aquelas cadeiras que tinha, cadeiras no banco, que tinha dois lugares na frente. Tinha um lugar, ele se sentou e perguntou meu nome. E ali eu vi uma oportunidade de comer, né? Naturalmente, né? Uma oportunidade de comer. Nesse momento, os interesses são imediatos, né? Disse meu nome, sorrindo para ele, né? Na expectativa dele me dar alguma coisa. E aí ele perguntou o seguinte: por que você deu aquela foto àquela criança? Por quê? E eu, antes de responder, perguntei se ele conhecia aquela criança. Ele disse: é meu filho. Por que você deu aquela foto a ele? E ele falava um espanhol bem carregado. Eu não falava espanhol, não entendia bem, entendia pouco, né? Mas mesmo assim deu para dizer a ele que alguma coisa diferente me chamou a atenção daquele garoto e me deu vontade de dar aquela foto. Ele perguntou se eu era cristão. Eu disse sim. Eu disse: de que igreja? Eu não podia dizer que era espírita, porque naquela época espírita tinha que apresentar atestado de sanidade mental. E eu não tinha. Tinha a sanidade, mas não tinha o atestado. Não tinha. Então eu disse que era simplesmente cristão. Ele disse: mas só cristão? Eu disse: cristão, apenas cristão. Que igreja? Nenhuma igreja. Não podia dizer que era espírita. Aí ele contou a emoção que ele sentiu quando eu dei a foto para o menino. Ele disse: eu sou pastor e viajo para pregar. Eu, meu irmão e um tio meu. Ele dizendo: nós três viajamos para pregar. Prego o evangelho. E eu nunca dei um retrato de Jesus a meu filho. E ele falava comovidamente sobre aquele gesto. E eu disse a ele que eu não tinha a menor intenção. Até porque não conheci o garoto, não pedi nada, não perguntei nada, não nos falamos. Foi um gesto espontâneo que eu fiz. E ele falou como ele via Jesus. E que aquele gesto eu estava imitando Jesus. E me perguntou se eu queria alguma coisa. Para quê? Né? Ele perguntou, né? Aí eu contei a ele a minha história, né? A viagem que eu estava fazendo com meu amigo. Nós viemos de Salvador. Era uma viagem para conhecer, que nós já tínhamos passado no Paraguai, já tínhamos passado o norte da Argentina, estávamos no Chile, estávamos a caminho do sul, na Patagônia, para retornar ao Brasil. E que nós estávamos sem dinheiro, aí ele ofereceu comida. Me lembro como se fosse hoje, ele nos deu um pão com ovo cozido, cortado em rodelas, num pão de sal, um para mim e um para André. Foi a paga do retrato de Jesus. Esse magnetismo que o menino tinha foi responsável por alimentar 2 famintos. Olha o que aquele garoto produziu. Foi ele que produziu.
Ele que atraiu o gesto, porque foi inusitado. Eu não saía distribuindo foto para ninguém. Era uma foto minha que eu guardava na minha mochila. Ele atraiu isso, e graças a isto é que a comida veio. E lá em Puerto Montt a gente se instalou, conseguimos a ajuda de algumas pessoas, e foi uma viagem muito interessante que um dia eu posso contar o resto. O fato é que o que tem essas pessoas que produzem esse efeito? Como você se tornar alguém capaz de atrair pessoas sem ser ninguém conhecido, sem você ser ninguém conhecido, porque sendo conhecido é mais fácil. Ah, conheço você, a pessoa quer um contato, quer se aproximar, sem que seja uma atração provocada por um desejo de natureza erótica, o que seria também natural, nada de anormal. Mas estamos falando de um outro tipo de atração. Como ser essa pessoa? Como provocar esse magnetismo? Como tocar as pessoas anonimamente? Como você pode fazer isto? A maioria de nós está numa posição de receptividade. A maioria quer receber. A maioria cria uma expectativa, tanto do divino quanto do humano, de ganhar alguma coisa, de ter alguma coisa. A maioria vai em busca de algo para si. Nós somos receptadores. E isto dificulta este magnetismo, porque nós só queremos receber. Então, a primeira mudança para você se tornar esta pessoa que eu vi naquele garoto, quer dizer, isso inconscientemente, porque não é uma visão, não é um espírito que faz isso, é da própria natureza do contato. A primeira mudança é você sair da condição de receptor para doador. Mesmo necessitando, mesmo precisando tornar-se doador. Eu vou ao centro para doar. Vou receber. Por consequência natural do lugar. Porque lá é um lugar onde as pessoas estão querendo doar alguma coisa. Eu vou receber porque as pessoas lá querem doar. Mas eu vou para lá para doar. Que tal essa disposição? Mesmo doente, mesmo carente, mesmo necessitado, mesmo com problemas, que tal você andar com a disposição de doar, seja no centro espírita, seja no trabalho, seja no trânsito, seja em casa, seja no lazer, eu vou para doar. Minha disposição é doar. Doar o quê? O que for necessário, o que possa sair de mim, o que eu possa fazer. Não é algo específico. Não vou para doar dinheiro, não vou para doar uma palavra, não vou para doar isto ou aquilo. É simplesmente a disposição diferente de receptor. E garanto a vocês, 99,99% das pessoas vivem em condição de receptores da vida. Sempre estão em busca de algo, sempre estão pedindo alguma coisa para o divino. Sempre pedindo. E isso dificulta esse lugar de alguém com este magnetismo, alguém com esta iluminação. Não precisa ser santo para isso. Não precisa ser um espírito altamente evoluído. Você, qualquer pessoa, pode estar nessa condição de doador. Saia da condição de receptor. Quantos vêm aqui e me perguntam: Adenauer, o que é que eu posso fazer aqui? Como eu posso retribuir o que eu recebi? E eu respondo: basta que você venha aqui. Basta que você venha. Basta que você se coloque sempre nessa posição. Aqui e em qualquer lugar. Aqui e em qualquer lugar. Seja doador da vida. Por quê? Porque a vida lhe deu a vida
gratuitamente. A vida não lhe deu a vida para ser um eterno pedinte, sempre pedindo. Quando é que você vai sair dessa condição de pedinte para a condição de doador? Então, queira doar. Este é o primeiro passo. Eu sou doador. O que está precisando? Eu vou estar disponível para isso, mesmo necessitando. Não se trata de uma barganha, de uma troca. Já que eu recebi, eu vou dar. Eu vou dar para ver se eu recebo. Não se trata disso. Não é uma barganha, é uma disposição. Uma disposição. Uma possibilidade de ação. Uma possibilidade constante, um estado de espírito. Isto é fundamental. Isto muda a dimensão em que você se situa. Quantos espíritos, ou quantos encarnados até, querem se comunicar com a espiritualidade superior? Querem se comunicar com os bons espíritos? Outro dia, uma pessoa chegou para mim e disse: Adenauer, eu quero falar com meu marido. Ele desencarnou, né? Eu quero falar com meu marido. E eu disse para ela: será que você tem competência para isso? Será que você merece? Porque a gente só quer receber. Receber, só quer receber. Então, é preciso que você esteja num estado tal que o acesso a esta dimensão seja natural. E esse acesso tem como pré-requisito, tem como condição, a condição de doador, doadora. Eu sou doador da vida, porque eu tenho vida, porque a vida me veio de graça. Eu não precisei pagar para ser quem sou, para existir, para viver. Então essa é a primeira condição, para alcançar aquele estágio daquele garoto. Porque Charles Dickens visualizou isso no começo do século XIX. Ele vislumbrou esse magnetismo nas pessoas. Provavelmente, penso eu, magnetismo que ele tinha. E ele transcreveu para a história daquele garoto órfão, de nome Oliver Twist. Segunda condição para esse magnetismo: é preciso que o espírito, que você, se legitime. Legitimidade. Legitimidade não é vaidade. Legitimidade não é soberba. Legitimidade não é você se considerar melhor do que ninguém. É se legitimar como alguém capaz de, como alguém que tem certas habilidades, certas competências. Todo ser humano tem algo de especial, e se você só enxerga nos outros e não vê em você, você não vai passar para essa condição de ter aquele magnetismo. Será que você enxerga aquilo que você tem de especial, uma habilidade que pode ser útil, legitimar quem você é? Legitime-se. Isso não é falta de humildade, isso não é orgulho, isso é reconhecimento de uma competência pessoal. Uma vez um espírito me disse, 1992, Adenauer, você é bom. 1992, você é bom. E eu desconfiei de um elogio desse tipo, porque tinha aprendido literalmente a dizer que bom é o Pai, à semelhança do que Jesus falou. Mas isso é retórico. Isso é uma frase que nos leva a um distanciamento da própria personalidade, um distanciamento de quem você é. E ele completou: você tem vergonha de externar sua bondade. Falsa humildade. Mostre que você é bom. E aí eu convido vocês a mostrar que vocês são bons. Em quê? Em alguma coisa. Em alguma coisa de útil. Coloque para fora, exteriorize a sua bondade. Mas você pode pensar assim: mas eu também sou uma pessoa má.
Nem precisa dizer, porque eu sei que é. Nem precisa dizer. Todo ser humano tem as duas polaridades, mas eu estou me referindo a uma delas, que não anula a outra. Não anula a outra. A sua bondade não anula a sua maldade, nem a sua maldade anula a sua bondade. Mas é preciso que você reconheça uma habilidade que você tem. Essa habilidade, ela é preciosa, ela tem que ser legitimada por você, não é pela sociedade. Não espere que ninguém reconheça o seu valor. Não espere aplausos, não espere. Tenho conversado com um sujeito, digo sujeito porque ele merece o título de sujeito. Ele andava chorando porque a namorada terminou com ele. E eu disse para ele, você merece, porque você fez muitas mulheres sofrer e agora é sua vez. Nem por isso você deixa de ser capaz de reverter essa situação, aprendendo a amar as pessoas. Legitime quem você é, suas capacidades. Todo ser humano tem algo de especial. Cadê esse especial em você? Não é o mundo que vai reconhecer. Não espere que ninguém aponte. Olhe para você, encontre na intimidade da sua alma uma habilidade, uma competência. Eu estou falando apenas da bondade. Deve ter outras. Deve existir muitas, basta que você encontre. Isso é importante para que você se sinta num ambiente cercado de pessoas e você saiba que você é você, que você pode naquilo que você é capaz, que você não precisa estar olhando para ver quem é melhor do que você, quem é pior do que você, ou à espera de uma notícia de alguém que é pior do que você, porque você pode encontrar pessoas que se alegram com o sofrimento do outro, se alegram com a inferioridade do outro. Pelo menos tem alguém pior do que eu. Isto quer dizer que esta pessoa não reconhece seu valor, fica se comparando com os outros, fica se analisando para ver em que nível se encontra. Você não precisa disso. Você só faz isso porque você não se legitima, porque você não reconhece que espírito você é. Qualquer que seja o nível de evolução que você estiver, tem sempre alguém abaixo de você, tem sempre alguém acima de você, qualquer que seja. Então, se legitime, reconheça seu valor pessoal. O terceiro ponto desse magnetismo, dessa condição, é o seguinte. Terça-feira, anteontem, uma pessoa me perguntou, ele até de vez em quando vinha aqui assistir minhas palestras, e eu encontrei com ele terça-feira, e disse assim para mim, Adenauer, desde quando você começou a fazer o Lar Harmonia, a Fundação Lar Harmonia? E disse, olha, tem mais ou menos 800 anos. Ele tomou um susto e disse, tem mais ou menos 800 anos, porque eu comecei a ter essa vontade na era franciscana, no tempo de Francisco de Assis, porque fui curado por ele. Desde aquela época, eu tenho esse ideal. Então, a Fundação La Harmonia tem mais ou menos 800 anos. Disse, não, mas eu queria saber agora, quando começou. Isso agora é uma data meramente simbólica, foi 1994, mas é simbólico isso. Ninguém começa uma coisa desse porte assim do nada. Não é possível. É preciso um investimento de encarnações para você atrair pessoas, para você transformar um sonho pessoal no sonho dos outros, ou melhor, fazer com que os outros sonhem o seu sonho. Isso não começa agora. E outra coisa, não é trabalho pessoal, é trabalho coletivo. Há uma pleiade de espíritos que estão ali formando, gerando, gestando, construindo aquilo. Então, o terceiro ponto é um investimento no espiritual que venha de muito tempo e que você pode começar agora.
Aquele garoto, no meu entendimento, e o personagem de Charles Dickens, Oliver Twist, são espíritos que já vêm investindo no espiritual há algumas encarnações. Por isso que consegue atrair pela simples presença. Tem uma espiritualidade natural. Respiram aquele ar que todo mundo quer, que todo mundo busca, o ar espiritual. Respiram espiritualidade. Isso não pode ser explicado em simples palavras. Acontece e você pode fazer isso com você. Se você está nessa encarnação, pela primeira vez experimentando um contato com o Espiritismo, reafirme esse contato. Coloque um marcador nesse contato. Sabe o que é colocar um marcador? É assim. Digamos que você começou a estudar Espiritismo nesta vida, na passada não, nesta vida. Aí você começou, achou interessante, foi no centro espírita, tomou um passe, tinha uma dorzinha na coluna, a dor passou, ou tinha um encosto, o encosto desencostou, aí você se sentiu bem, opa, gostei. Aí, gostou, vem de vez em quando, tal, vai, volta, desencarna com algumas ideias sobre a espiritualidade, sobre o mundo espiritual, tudo bem. Aí, 50 anos depois, 100 anos depois, reencarna, ou no Brasil, ou na Argentina, ou no Uruguai, ou na Alemanha, ou na França, em algum lugar, e você não tem contato com o Espiritismo, e você se dedica a outra filosofia, a outra religião. Olha você de novo envolvido por uma cultura dominante, ou do niilismo, ou do materialismo, ou da descrença. Você não marcou que você deveria dar continuidade aos estudos espirituais. Coloque um marcador. O que é colocar um marcador? Para que você garanta que esse investimento independerá sobre que cultura você vai nascer. Imagine que você nasce numa família que os pais são ortodoxos, rígidos com religião, e bota você ali num cabresto que você não consegue sair para fazer seus estudos espíritas. Então, você vai permanecer naquela ignorância, com todo respeito às outras religiões, porque só o Espiritismo fala como é a vida espiritual, exatamente como ela é. Coloca o marcador. Sabe qual é o marcador? É assim. Já que eu entrei em contato com algo que eu considero a realidade da vida, já que eu entro em contato com algo que eu me identifico totalmente com as ideias, com o pensamento, com a prática, me sinto muito bem, eu vou estudar isto. Até a minha desencarnação, eu estarei me dedicando a esse conhecimento. Desencarnou, todo mundo desencarna. A morte é ali, basta estar vivo. Desencarnou, vou continuar estudando, vou continuar conhecendo esta realidade, porque quando eu reencarnar, eu vou querer me dedicar também, desde cedo. Aí, chega a época de reencarnar. Você já desencarnou em 2020, você já está em 2070, e alguém diz a você, você vai ter que reencarnar. Aí você procura saber quem serão seus pais. E procura para uma conversa. Olha, não me atrapalhem, me estimulem. Eu quero isto, eu quero viver tal experiência. Eu quero que vocês me estimulem a isso e aquilo. Então, isso são marcadores do espírito. Particularmente, eu tive pais fantásticos que desde cedo estimulavam os filhos ao estudo.
10 filhos, 9 problemas, mas todos estimulados ao estudo. Todos foram impulsionados ao estudo. E esse impulso era diário. Diário. A conversa lá em casa não era futebol. A conversa não era novela. A conversa era estudo. Era sabatina. Era perguntar sobre isso, sobre aquilo. Era cultura geral. E eram sertanejos, meus pais. Vinham lá do interior. Um do interior da Bahia, outro do interior de Pernambuco. Eram pessoas humildes e pobres, mas impulsionaram os filhos para o estudo. Eu não quero pais diferentes disso. Imagine um pai e uma mãe que se preocupa com isso assim nas horas vagas. Lá em casa não era nas horas vagas, eram todas as horas. Então, são marcadores. Eu vou querer saber por onde eu venho. Se eu sei que eu vou reencarnar num casal que pensa de uma maneira diferente, eu vou me preparar para isso. Felizmente, eu reencarnei numa família que os pais não tinham preocupação religiosa. Interessante, meus pais não tinham. Batizou os filhos e só isso. Não ia à igreja, não ensinava nada de reza, de Deus, coisa nenhuma. Era estudo. Por que, felizmente? Porque minha mente não foi inundada com outra religião que não o Espiritismo. Eu já adentrei desde cedo no Espiritismo. Não conheci outra religião. Isso foi um marcador do passado. Eles não atrapalharam. Em termos de magnetismo pessoal, é preciso que você adentre-se nessa questão espiritual. Busque conhecer, tenha contato. Não esqueça de que você é um ser espiritual. Não parta do princípio de uma crença, parta do princípio de que você, na essência, sabe que você é espírito. Você pode acreditar no que for, mas você tem consciência de que você é um espírito. Invista nisso, porque quanto mais você investir nisso, mais a vida lhe oportuniza experiências transcendentes. Mais a vida lhe coloca em condições de contato espiritual. Interessante que esta semana, ontem, eu estava atendendo uma pessoa no meu consultório, conversando. De repente, eu senti que tinha uma outra pessoa ali na sala. Eu fiquei um pouco inquieto para saber quem era, né? Eu sentia que tinha alguém ali. Não sei se vocês já sentiram assim, tem alguém aqui. Você não está vendo, mas você sabe que tem uma pessoa ali, né? Observando você. E eu sabia que tinha uma pessoa ali na sala. E eu fiquei antenado. Quem é? Onde você está? Enquanto conversava com a pessoa, eu estava com a mente procurando quem era e onde estava. Eis que, de repente, sentado numa outra cadeira na minha sala, olha um sujeito lá, sentado no computador. E não era no meu computador, era no dele. E ele deu um sorriso para mim. Eu digo, pelo menos é alguém que é simpático. Deu um sorriso, deixa lá. Se estava ali participando da sessão, era uma terapia, é porque era alguém familiar. Era alguém que tinha permissão de estar ali. Isto só é possível por quê? Por causa da antena, por causa do foco, por causa da ocupação ou da atenção às questões espirituais. Não era uma questão de dar uma comunicação, nem falar. Aliás, isso foi muito transparente para ela, porque ela não notou que eu estava ali entre duas realidades. Uma conversando com ela e outra procurando o que existia de espiritual ali.
Não que o médium provoque o fenômeno, é que você se coloca suscetível, receptivo. Você se coloca numa condição em que os espíritos provocam, produzem o fenômeno para você. E você se tranquiliza. Não é obsessão. Não precisa dizer para quê, não precisa transferir para o outro. É algo que acontece espiritualmente. Isto se dá por um investimento nessas questões, nesses assuntos. Importante saber também, quando eu comecei a estudar Espiritismo, eu era bem jovem, 17 anos, eu não era psicólogo. Eu só vim me interessar pela psicologia na década de 80, no começo da década de 80. Eu comecei a ler livros de psicologia. E eu sempre me perguntava, será que a psicologia vai me prejudicar no meu entendimento do Espiritismo? Ao contrário, o conhecimento da psicologia me deu respaldo para entender o que era um fenômeno espírita, mediúnico, o que era um fenômeno produzido pela mente humana, porque eu aprendi como funciona a mente humana. E é fundamental que a gente avance no conhecimento da mente humana. Se você conhece a mente humana, a sua mente, como você funciona, você produz muito mais na vida, porque você não fica à mercê de um aparelho desconhecido. Nós conhecemos muito a vida externa, conhecemos muito pouco aquilo que serve de instrumento para o conhecimento da vida, que é a mente humana. Não é se conhecer. Se conhecer é um passo a mais. Eu estou falando em conhecer o aparelho que você usa. E a mente é um aparelho, ela não é você. É algo que você usa para o contato com a realidade. O espírito usa a mente para o contato com a realidade. O estudo da psicologia me deu essa condição de entender a arquitetura, a estrutura da mente. Foi muito importante para isso. Infelizmente, a psicologia parou, porque a psicologia se ocupou muito das manifestações que podiam ter um respaldo cerebral. A psicologia, ela está avançando para a materialização do fenômeno humano, para encontrar registros, representações no corpo, no cérebro. Ela está se tornando cerebral. A psicologia sai do estudo da alma, do sujeito, do espírito, para o estudo do cérebro, isto é, daquilo que é manifestação material. Talvez surja uma psicologia no futuro, ou com este nome ou com outro nome, que vá se dedicar ao estudo do espírito, como ele é, usando um aparelho chamado mente, que usa um outro que serve de representação chamado cérebro, porque cérebro é uma coisa, mente é outra. Então, o conhecimento da psicologia me deu condições de investir mais no espiritual, sem nenhuma dúvida, sem nenhum questionamento assim, será que é verdade? Nunca tive dúvida em relação ao espiritual. Será que isso é possível? Eu já via que era possível. E olha que eu não comecei vendo nenhum fenômeno. Não comecei no espiritismo porque estava obsidiado ou doente, simplesmente por curiosidade. Eu fui a um centro espírita por curiosidade. Um amigo me levou para conhecer. E quando eu li o primeiro livro espírita, que foi o Livro dos Espíritos, eu disse, eu já sei o que é isso. Eu já conheço isso. Por um investimento de encarnações em busca desse espiritual. Então, aquele menino é um espírito que vem investindo no espiritual. Persigam, invistam nessa questão espiritual. Não se contentem com uma palestra, não se contentem com um livro, porque o que vocês vão conhecer diz respeito à sua natureza, diz respeito à sua essência, sem perder de vista a vida material, sem precisar ser nenhum sacerdote, sem precisar ser nenhum beato, sem abandonar a vida humana. Invistam, ao invés de perder
tanto tempo com futilidades, invistam no conhecimento da vida espiritual. Saindo da psicologia, que eu vi os limites da psicologia, voltei-me para o fundamento do Espiritismo, o principal fundamento do Espiritismo, que a base de todo o saber espírita é esse fundamento, que se chama a existência do espírito e sua imortalidade. A individualidade do espírito e sua imortalidade. Esse é o fundamento, porque o fundamento da vida é o ser humano. Se não há o ser humano, não é possível enxergar a vida. Você só enxerga a essência das coisas porque você é humano. Se você fosse animal, planta ou uma parede, você não enxergaria a vida tal qual o humano enxerga. O humano é o ápice da evolução na Terra, é o humano. Então, é o humano que enxerga a vida nessa totalidade, na dimensão que ela é. Então, é preciso que você entenda que esse fundamento do Espiritismo é a existência do Espírito, em cima do qual todas as crenças se estabelecem e que você deve investir no estudo dessa essência que é você. O mais será acessório. Tudo mais é acessório. Conversava com um indivíduo também ontem, quarta-feira, a respeito dessa... Quer dizer, ele e a mulher dele me pegaram na recepção, no intervalo entre o paciente e outro, e eles me perguntaram sobre esta série Jesus que eu escrevi. Me perguntaram sobre de onde eu tirei aqueles conhecimentos. Mais ou menos assim, quantos livros você pesquisou para escrever isso? Sem nenhuma arrogância intelectual, eu disse, não, eu não pesquisei nenhum livro, porque o que eu escrevi vem da alma, vem da essência, vem do espírito que eu sou. Não é nenhum conhecimento intelectual. É apenas juntar algumas frases, algumas palavras, algumas frases, para exteriorizar ideias. É só isso. Exteriorização de ideias. Algo que eu disse para eles dois, algo que vocês podem fazer. Vocês podem escrever, vocês podem dizer. Basta que você fale o que sua alma sente. E isso você não precisa pesquisar em lugar nenhum. O que é que sua alma sente? Só que, disse eu a eles, só que a preocupação, quando você vai falar nesses assuntos, é você dizer uma coisa que está certa. É você conceituar para ser acreditado. É você emitir uma ideia que esteja mais ou menos conforme o senso comum. É você não querer falar errado. Pois eu não escrevi com essa preocupação. Eu escrevi despreocupado do que é certo e do que é errado. Despreocupado de estar falando algo que as pessoas vão comparar com um outro autor. Desde o prefácio eu disse, o que está escrito aí é o meu sentimento. E se é o meu sentimento, não importa se está certo ou se está errado. Então, deixe que a sua alma fale. Naturalize sua fala. Saia de uma fala estereotipada, ortodoxa, enquadrada, definida, estabelecida. Libere a sua fala, porque aí você vai se aproximar da condição daquele garoto, da condição de Oliver Twist. Você vai atrair, você vai ter o seu magnetismo, você vai ter esse elan. Isso é o que a gente chama de... Você vai ter sua espiritualidade. Você vai manifestar o espírito que você é. Leiam Oliver Twist. É uma história muito bonita, muito interessante. E desenvolva esse magnetismo que eu falei. Muita paz.